Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Talvez você diga assim, poxa, bicho, todo dia eu só falo assim, Deus abençoe e a minha vida continua a mesma. Na realidade, eu estou orando para vocês todo dia, todos os dias eu oro por vocês, oro por todos os dias. Agora, a bênção de Deus, a resposta que você quer de Deus depende de você. A resposta que eu quero de Deus depende de mim, de atitude, de fé. Deus, deixa eu falar para você como que Ele trabalha. Deus nos dá graciosamente a fé. Então, Deus nos dá de graça a fé. A fé na sua palavra, a fé inteligente. E então nós pegamos essa fé e colocamos-la em prática, executamos essa fé. Então acontece um milagre. É difícil entender isso? Não, não é difícil. Deus, pela graça dele, nos dá a fé. É de graça. Ele dá a fé de graça para todo tipo de pessoa, bandidos, mocinhos, brancos, negros, feios, bonitos, gordo, magro, etc, 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 etc. Ele dá a fé para todos. Agora, aqueles que pegam a fé e aplicam-na dentro da sua vida ou na sua vida, então recebem a bênção dele. Quem não aplica, o que ele vai fazer? É a mesma coisa. O mendigo bate a sua porta e diz assim, me dá alguma coisa para comer. Aí você vai lá dentro, pega um prato de comida e ele estende a mão, pega o prato de comida nas mãos. Mas aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o garfo, levar a comida à boca. Se ele não fizer isso, mesmo com a comida ali na mão dele, ele vai passar fome. Então, amiga, Deus nos dá a fé. Olha só que bacana, eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha que coisa magnífica, maravilhosa. Nós vamos ler um texto bíblico de Joel, aliás, é o tema da nossa campanha de fé, e eu queria que você compreendesse direitinho o que Deus fala através desse texto de Joel, capítulo 3. Por favor, coloque aí. Então diz o texto assim, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Aí você diz, pô, não estou entendendo. Deus promete aqui no texto, dizendo, eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro, quer dizer, a escravidão, a miséria, a pobreza de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Então, Deus fala que vai congregar todas as nações para fazê-las descer ao vale de Jeosafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, quer dizer, as nações inimigas do meu povo, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, Deus aqui promete, naqueles dias, naquele tempo, remover o cativeiro do seu povo. Naturalmente, essa palavra é profética, é a palavra do profeta Joel, que fala dos dias em que vai acontecer
o Armagedon, lá em Apocalipse 16 e 16. Mas eu estava pensando, puxa vida, será que a gente que crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, a gente que crê num Deus tão grande, no Senhor Jesus Cristo, gente que crê no Filho do Deus vivo, será que a gente vai ter que esperar aquele tempo para que Deus venha remover o nosso cativeiro e venha, então, fazer juízo, quer dizer, julgar a nossa causa ali no vale de Jeosafá? Será que nós temos que esperar? Mas nós não podemos viver, nós não vamos viver até lá, porque isso aconteceu nos dias de Joel, do profeta Joel. Mas Deus não está falando apenas para os dias em que vai haver esse juízo final, a batalha final do Armagedon entre o bem e o mal. Ele não está falando só sobre isso, ele está falando de todos os tempos, tempo, qualquer hora. É momento dele remover o nosso cativeiro. Hoje mesmo é momento de Deus remover o seu cativeiro. Hoje mesmo é momento de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Jesus disse, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Aí você pergunta, mas quando? Quando? Na sua época. Sim, na sua geração, na nossa geração. Por quê? Nós não vamos esperar morrer para ter vida com abundância? É ou não é? Se o diabo veio trazer morte, veio roubar, veio matar, destruir, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, ele veio para trazer vida com abundância já, nos dias em que nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Pois é isso que eu creio. Então, o texto diz, porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. O vale de Jeosafá aqui está referindo-se àqueles dias da batalha final entre o bem e o mal lá em Armagedon. Mas isso aí pode acontecer a qualquer tempo. Não precisa esperar até o dia da batalha final. Nós temos uma batalha final todos os dias, é ou não é? Todo dia a gente está lutando para sobreviver nesse mundo cão, nesse mundo desgraçado, nesse mundo injusto, nesse mundo de injustiça, nesse mundo de perseguição, de crueldade, de violência, de miséria, de pobreza, de roubo, de corrupção. Nós vivemos todos os dias para salvar a nossa pele. É ou não é, minha amiga, meu amigo? Mas Deus promete ao seu povo, ele promete livrar, remover o cativeiro dele. Quer dizer, remover a miséria, a desgraça, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos colocar o testemunho agora do Carlos André, que, coitado, ele morava num barraco que não tinha nem banheiro. E eu fico imaginando ele morando no barraco e meia-noite todos têm vontade de ir no banheiro e tem que todo mundo ir lá fora fazer uma fila para ir naquele banheirinho. Não dá. Então, ele vivia o inferno, ele vivia no cativeiro, mas Deus lhe deu a fé quando ele subiu no altar. E essa fé ele usou como ferramenta para mudar a sua situação. É assim que funciona. Você não pode querer que Deus remova você do cativeiro esperando de braços cruzados. Você tem que fazer a sua parte. Mas o que eu tenho que fazer, bispo? O Espírito Santo te dá. O Espírito do altar dá a sabedoria para a gente, para o que a gente tem que fazer. O Espírito Santo dá a visão, dá o entendimento.
ele mostra o caminho, e então nós executamos. Quando nós executamos, nós mostramos para Deus que cremos naquela promessa, naquela visão, naquele entendimento. É assim que funciona, é uma parceria com Deus. Então, quando a pessoa sobe no altar, ela vai receber uma direção. Essa direção tem que ser aplicada, ela tem que fazer aquilo que Deus está mandando ela fazer. E aí acontece o milagre. Vamos assistir, então, esse testemunho do Carlos, por favor. Carlos, tudo bem? Esposa? Qual o nome? Maria. Carlos, diga pra gente, quem era você antes do altar e o que o altar fez na sua vida? Eu era um homem fracassado. Eu era fraco em todas as áreas da minha vida. Desde a espiritual, a financeira, saúde, sentimental. Todas as áreas da minha vida eu era um derrotado. Bispo, eu sou filho de pai. Até hoje eu nunca vi o meu pai. São separados, meu pai e da minha mãe. E eu vim conhecer a minha mãe, eu tinha 20 anos. Eu sou do estado de Alagoas, eu vim aqui para São Paulo. Foi aí que eu conheci ela. Eu passei muita fome, mas fome mesmo. Só quem passou fome sabe o que eu estou falando. Chegar de manhã não ter um pão para comer. Chegar ao meio-dia não ter um almoço, à noite não ter uma janta. Eu lembro que eu ia dormir com tanta fome que me dava cólica. E isso não só foi uma vez, não, foi muitas das vezes. A família pobre. E o que aconteceu? Eu vim aqui para São Paulo em busca de uma vida melhor. Só que eu fui morar na favela, num barraco. Era um barraco de 1,90 m de largura. Não cabia nem uma cama atravessada. Não tinha banheiro, tinha um espaçozinho muito pequeno assim no canto da parede. Tinha um buraco lá e fazia a necessidade, tinha um cano com água, um chuveiro velho, e o córrego passava do lado. Quando chovia muito, o córrego transbordava, o cheiro entrava dentro do barraco, entrava água. Você viveu quanto tempo nesse barraco? Eu vivi cerca de uns 3 anos. Uns 3 anos. E era assim, bispo, uma vida sempre de humilhação, sempre de vergonha. Eu tinha complexo de inferioridade, pelo fato também de eu não saber ler, nem escrever. Eu estudei só até a 4ª série. E eu lembro que chegava final de ano, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, eu pegava uma calça de um tio, uma camisa de um primo, um sapato. Eu vim do norte para cá com o sapato do meu tio, eu calço 40. O sapato do meu tio era 44. Era muito grande o sapato. Eu lembro que o pessoal até brincava comigo, falava, é o que eu tenho. E foi essa a minha vida, uma vida de humilhação, totalmente. Eu era doente, eu tinha problema de saúde, eu não conseguia dormir à noite, eu tinha insônia. Às vezes eu via o dia clarear e eu não conseguia dormir. Tinha um problema na coluna, tinha sinusite, fui parar no médico, o médico falou que se eu tivesse demorado 3 horas para chegar no hospital, tinha dado derrame cerebral na minha cabeça. Eu era um caso perdido. Estropiado. Exatamente. Você era um estropiado, você era um zero à esquerda. Acho que, não sei se tem outro lugar antes da esquerda, mas acho que para você chegar a um 0 à esquerda precisava melhorar muito. Sim, senhor. O que você fez quando você ouviu sobre o altar, sobre a fogueira santa? Como é que despertou essa fé que mudou sua vida? Então, eu lembro que eu não dormia à noite, então eu vi um testemunho na televisão. Uhum. E aí eu lembro que o bispo falou, você que está no barraco aí na favela, pensando dar cabo da própria vida, você que não tem nada dentro de casa para comer. Aí na hora eu fiquei olhando para a televisão e falei, ele está falando comigo? Aí me chamou a atenção, eu continuei assistindo. E eu lembro que ele fez uma oração lá com um copo com água, pediu para pegar um copo com água, eu peguei aquele copo com água, bispo, a partir daquele dia a minha vida mudou. Eu que tinha insônia, eu tomei o copo com água, e em seguida eu desliguei a televisão e apaguei. Acordei só no outro dia com o pensamento de vir na igreja, que ele fez o convite para vir no dia seguinte, 8 horas. E aí eu fui parar na igreja. E eu que falava mal da igreja, até então eu falava mal porque eu nunca tinha entrado na Igreja Universal, eu não conhecia o trabalho da Igreja Universal. Eu falava mal porque eu ouvia os outros falar mal. Tinha um vizinho que sempre falava, o Bispo Macedo é ladrão, o Bispo Macedo rouba, o Bispo Macedo isso. E às vezes eu me pegava falando também do Bispo Macedo sem nem conhecer ele, sem nem ter entrado na Igreja Universal. E aí eu cheguei na igreja, sentei lá no meio, olhando para um lado, olhando para outro, para ver se tinha alguém me visto eu. E aí eu falei,
eu vou obedecer. Eu gostei da reunião e eu lembro que foi próximo de uma fogueira santa. E eu estava desempregado, mesmo assim eu peguei o envelope. E eu cumpri o voto. Eu lembro que eu estava desempregado, tudo que eu consegui eu coloquei comecei a fazer um bico, tudo que eu consegui eu coloquei no envelope e coloquei no altar. Em seguida eu consegui um emprego para ganhar um salário mínimo, porque eu não tenho estudo, então sempre eu trabalhei, mas sempre para ganhar o mínimo. Sempre era para ganhar o mínimo. E aí eu lembro que veio uma próxima fogueira santa. E aí eu já estava desempregado de novo. Aí eu falei, meu Deus, agora é tudo ou tudo. Eu vou sacrificar o barraco. Era a única coisa que eu tinha, bispo. E aí eu lembro que eu ofereci o barraco para uma senhora vizinha e ela falou, eu vou comprar. Só que ela ficou me enrolando. E a fogueira santa chegou no dia de cumprir, isso foi num sábado, eu fui na casa dela e falei, se a senhora não me pagar o barraco hoje, eu não vou vender mais para a senhora. Eu fui no serviço dela. E ela saía 10 horas. Ela falou, eu vou sair 10 horas, você vai me esperar? Eu falei, espero. Fiquei lá fora esperando ela. Ela me pagou e eu subi no altar no domingo. Aí você foi morar onde? Eu falei para ela que eu precisava de 30 dias para sair de dentro do barraco. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou te dar os 30 dias. Só que isso foi no domingo, eu cumpri, subi no altar, bispo. Dentro de mim, eu já não era mais aquele fracassado. Dentro de mim tinha uma força, tinha algo falando dentro de mim, não, você vai vencer, você vai conquistar. E aí eu vi um salãozinho pequeno, aluga-se. Anotei o telefone, no dia seguinte eu liguei para a mulher falou, vem aqui para a gente conversar. Eu fui, conversei com ela, a gente fez um contrato de 1 ano. E eu comecei, só eu e um ajudante. Bispo, Deus foi abençoando de um jeito que o salão ficou pequeno. Salão de quê? Era um salão eu tenho um centro automotivo, funilaria e pintura de automóvel. E aí Deus foi abençoando que o salão ficou pequeno. Cabia 6 carros, tinha dia de eu colocar 6 carros dentro do salão e mais 6 na rua. E aí eu fui dormir dentro do comércio. Eu lembro que eu peguei um colchão, todo dia eu colocava o colchão no chão, eu fiquei 1 ano, mais de 1 ano dormindo no chão. Eu lembro que eu tenho um pavor de rato. Eu lembro que um dia eu acordei com um rato andando em cima de mim. Bispo, eu tenho pavor de rato. Se o senhor me colocar dentro de uma jaula com um leão, eu rasgo o leão no meio, mas não me coloca dentro de uma jaula com um rato, não. Eu tenho pavor. E eu acordei com um rato andando aqui em cima de mim, eu dei aquele pulo. Então você hoje é o quê? Empresário? Sim, senhor. Eu tenho a empresa, eu saí daquele salãozinho, peguei um galpão no bairro norte de São Paulo. O galpão cabe 25 carros, tem escritório, tem sala de espera, tem refeitório. Tem estufa. Hoje eu tenho o serviço sai com mais qualidade para o cliente. E casei, que eu era sozinho, não dá certo com ninguém. Tenho uma vida financeira abençoada. Hoje eu não passo mais fome. Hoje eu trabalhei num restaurante de lavador de prato. Hoje eu vou lá para almoçar com a minha esposa. A gente mora numa casa, bispo, uma casa foi Deus que nos deu, porque a gente não tinha condição na época de comprar. A casa está avaliada em R$850 mil. A casa tem garagem para 4 carros, tem suíte, tem 4 banheiros. No barraco eu não tinha um banheiro. Hoje tem 4, tem banheiro que eu nunca usei. Como é que é esse homem hoje? Hoje é abençoado, bispo. É um homem abençoado. E você, casamento abençoado? Sim, senhor. Tudo abençoado, graças a Deus. Amém. E pelo sacrifício, né? E a vida no altar. Porque não é só o sacrifício, mas sim colocar a vida junto. Toda fogueira santa, antes de eu pegar o envelope, eu já fico perguntando para Deus, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? A minha preocupação não é o que Deus vai me dar depois. A minha preocupação é o que eu vou fazer. O que vai acontecer depois, para mim não me interessa. O que interessa é que eu vou colocar o meu tudo. O que Deus me pede. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa que eu coloquei o meu tudo. O que vai acontecer depois do sacrifício, aí já não é problema meu. Eu coloco a minha vida no altar. Não só a vida, né? A gente tem que colocar o nosso tudo, porque é o segredo. Colocar só o sacrifício, eu sei que a minha vida não está 100% ainda completa. Tudo isso não é 1% do que Deus tem para mim. Mas o que Ele me deu, que é o principal, que é o Espírito Santo, é a paz. Eu não tinha paz, bispo. Eu era uma pessoa ignorante na rua, todo mundo. Hoje eu respeito as pessoas. Porque antes eu não tinha vida. Eu não tinha vida. O altar que me deu vida. Antes eu vegetava, eu era um morto, eu era um vivo morto. Mas o altar me deu tudo isso, a vida.
Amém. Deus abençoe você, Carlos. Deus abençoe. Amém? Você vê? As pessoas acusam a gente de exploradores da fé dos pobres. Os pobres que vêm até nós são pobres, pobres, pobres mesmo. Não tem nada para dar, nada para dar. Porém, esses pobres, quando recebem o espírito da fé, o espírito de Deus, eles arrebentam. Porque isso aconteceu comigo. E o que eu quero para as pessoas é, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. Não é justo Deus me abençoar e eu ver a maioria das pessoas desgraçadas. Não é justo isso. Então, nós trabalhamos para reverter essa situação do pobre. Agora, é claro, tem coisas que a gente não pode fazer. Eu posso ensinar, dar o segredo, dar a dica. Eu posso pregar, ensinar a fazer, agradar a Deus. Eu posso ensinar o caminho da fé. Agora, cada um tem que andar, cada um tem que fazer a sua parte. Eu aprendi, alguém me ensinou, eu corri atrás e tomei posse daquilo que Deus prometeu. Agora, para você tomar posse, você tem que fazer também a mesma coisa. Seguir a palavra dele e tomar posse daquilo que ele prometeu. É como diz o texto sagrado. Veja só, vamos ler novamente o texto, que é importante. Porque eis que naqueles dias, naquele tempo em que removerei o cativeiro. Removerei o cativeiro. Essa remoção do cativeiro é para hoje, é para quem crê. Se você crê, vai ser modificado, vai ser removido o cativeiro seu hoje. Mas se você não crê, então não vai acontecer nada. Porque a crença é assim, Deus nos dá a fé. E nós aplicamos essa fé em nossas vidas. Nós materializamos. É a mesma coisa que uma pessoa, quando se forma, advogado, engenheiro, professor, se forma em uma profissão. Então, ela recebe informação. Ela recebe uma informação acadêmica, quer dizer, ela recebe uma formação intelectual. E então, ela, quando sai da faculdade, depois de 4, 5, 6 anos, ela começa a usar a sua inteligência, a usar o que ela aprendeu. Então, você vai ver médicos abençoados, médicos ricos, você vai ver engenheiros ricos, você vai ver advogados ricos, você vai ver gente profissional boa sendo próspera. É claro, também tem aqueles que se formam, mas são fracassados, estão fracassados por aí. É médico, mas é fracassado. É advogado, mas é fracassado. É engenheiro, mas está desempregado. Por quê? Porque não aplicaram os seus conhecimentos de acordo. Não, é a mesma coisa que Deus faz. Deus nos dá a fé e nós temos que usar essa fé como ferramenta de conquista. Cada um tem uma fé, cada um recebe uma medida de fé e cada um é que tem que usar essa medida de acordo com a sua fé. Eu usei a medida de fé que Deus me deu e aconteceu. E se você fizer o mesmo, vai acontecer com você. Quando a pessoa sobe no altar, ela recebe informação preciosíssima. Você sabe que informação é poder. Informação é poder neste mundo. Agora imagine a informação que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Essa informação, quem coloca em prática, arrebenta, mas arrebenta mesmo, porque Deus é grande e Ele não dá uma informação preciosa para a pessoa que não vai colocar em prática. Ele só dá informação para quem realmente coloca em prática. Nós vamos assistir mais um testemunho agora para você ver como Deus faz a coisa. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Tatiana,
Sou empresária do ramo de viagens e turismo, tenho 44 anos, eu nasci em uma família de classe média, filha única, fui uma criança muito bem criada. Meu pai era muito dedicado à família com relação assim, à situação financeira e à presença. Mas a minha mãe sofria muito porque ele tinha amantes fora do casamento. Eu vi o sofrimento da minha mãe, então aquilo ali causava uma perturbação dentro da nossa casa. E eu comecei a me tornar uma adolescente rebelde. Eu comecei a sair para as festas, a beber. Acabei me casando com 18 anos, grávida. Esse casamento, ele durou 2 anos. E, de repente, eu achei que eu tinha que viver tudo aquilo que eu não tinha vivido, a minha adolescência. Então, eu comecei a sair, eu comecei a fazer muitas amizades, eu ia muito para as boates, eu sempre estava em volta de muitos amigos. E aí foi o meu fundo de poço, porque eu conheci o meu segundo marido, que trouxe muito sofrimento. Sofrimento para mim, para os meus pais, porque ele era envolvido com droga. Na realidade, eu dormia sem saber se eu ia acordar viva, porque era um relacionamento muito pesado, desgastante. Ali eu perdi a minha autoestima, agressão verbais todos os dias, mas assim, ele sempre me ameaçava muito, né? Eu também o afrontava porque eu não tinha discernimento. Então ele chegava drogado em casa e eu o afrontava. Por várias vezes ele apontava a arma e eu dizia atira. E eu me tornei muito fraca. Assim, eu não tinha mais vaidade, eu vivia para aquela pessoa. Eu abri mão de tudo, abri mão de trabalhar, abri mão de estudar, abri mão de tudo. Eu sentia vergonha de ter que voltar para casa, eu sentia vergonha de ter que assumir que eu fiz a opção errada, mas eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, porque ela sempre fazia questão de me lembrar da situação que eu tinha escolhido para a minha vida, que ela sempre falava assim, ó, o casamento não é para você. Casamento é para as outras pessoas, você nunca vai ter sorte no relacionamento. Na vida sentimental, eu achava assim, eu posso até namorar com alguém, mas assim, nunca me envolver demais, resguardar meus filhos. Eu não tinha mais aquela... Eu achava que isso era ilusão, não existia, né? Que a felicidade no amor era utopia. Abri um salão próximo da minha casa e eu comecei a frequentar. E a dona do salão, ela era uma pessoa da fé. E todas as vezes que eu ia ali, eu gostava de ouvir o que ela me falava. E eu me lembro que eu entrei ali exatamente às 12h10. E dali eu nunca mais saí. Porque era uma fé diferente, eu nunca tinha visto aquilo. E começaram a pregar sobre o altar. Eu cheguei numa época muito próxima à Fogueira Santa. Então, eu comecei a entender o que era uma vida no altar. Eu conseguia a perceber que o resultado na vida daquelas pessoas poderia ser na minha vida também. Mas eu também entendi que eu precisava me lançar. E me lançar era de corpo, alma e espírito. Então, quando eu fui até o altar, eu encontrei a Deus. Eu dei toda a minha vida. O meu sacrifício não era um sacrifício só financeiro. O meu sacrifício foi espiritual. O meu sacrifício foi total. Eu me entreguei, eu me lancei ali. Porque eu era fraca, eu era temerosa a tudo. E, de repente, eu vi que existia uma fortaleza dentro de mim. Eu vi que as coisas poderiam ser diferentes, eu poderia ser exemplo para os meus filhos, eu poderia recuperar a minha dignidade como pessoa, como mulher. Eu vi que eu podia reconquistar a confiança dos meus pais. O altar me fez forte, ele me devolveu a vida. É como se ali eu tivesse nascido novamente. E foi quando eu conheci a Deus.
eu conheci a força que vinha do Espírito Santo. Ali eu tive um encontro com Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, um homem maravilhoso, um homem fiel, um homem que me ama e que me respeita acima de tudo. Um homem que assumiu a minha família. Meu esposo tem a empresa dele, né, uma empresa que está crescendo no ramo da informática. Né? Nós sempre estamos juntos, reunidos. Meus filhos são filhos obedientes. Eu sou um exemplo hoje para eles. Meus filhos têm o exemplo do altar. Eles sabem de onde veio tudo que a gente conquistou. Hoje eu moro num apartamento muito confortável. O altar, ele me deu o maior tesouro que qualquer pessoa deveria ter, algo que deveria ser extremamente valorizado, algo que eu não conhecia, que eu não sabia que existia. O Espírito Santo é a certeza da minha salvação. O Espírito Santo me traz paz. O Espírito Santo é comigo. Eu tenho a certeza de que Deus está comigo em todos os momentos. O Espírito Santo, de fato e de verdade, é o meu maior patrimônio. Muito bem. Você vê, ela aprendeu na faculdade do Espírito Santo. A universidade, a faculdade do Espírito Santo é o altar. E eu aprendi essa mesma faculdade. Eu me formei na faculdade de Abraão, que foi no altar, colocou a sua vida, colocou a vida do seu filho, aquilo que ele mais amava, ele colocou no altar. E Deus o amou, e Deus se fez amigo dele, e Abraão arrebentou. Por quê? Porque ele subiu no altar. E é o caso da Tatiana e o caso de todas as pessoas que sobem no altar. Tem que acontecer uma vida nova quando se vai para o altar. Vamos ouvir a canção de Abraão e Isaque e voltamos já já. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então,
estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá, eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sou a Luciana, tenho 39 anos, sou empresária. Eu vim para São Paulo muito nova, eu sou do Nordeste, meus pais vieram, meu pai veio embora, já aqui para São Paulo, em tentativa de uma vida melhor. A gente passava muita necessidade, era a situação assim, chegou a um certo ponto que meu pai ele ia até a CEAGESP recolher ali no final do dia aquilo que sobrava para nos dar o alimento. Eu me recordo que nós morávamos em 2 cômodos, né? O piso da nossa casa era madeira. E essa situação, para mim, ela me deixava muito triste, porque assim, meu pai ele trabalhava, só que a gente não tinha, era uma vida totalmente fracassada, humilhada. A gente tinha que pegar emprestado nos vizinhos, porque não tínhamos o que comer, né? Tínhamos o básico. Então, essa situação foi, assim, para mim, eu fui começando a me questionar o porquê de ter nascido, o porquê dessa situação toda, porque fazíamos muitas coisas para mudar, mas nada resolvia. Então, ali me casei, passei 6 meses casada e, assim, por já ter vindo da infância um sofrimento financeiro, além do financeiro, agora eu tinha o sentimental. Porque eu me casei, passei 6 meses casada e o meu casamento acabou, né? Ele me traía muito, ele vinha para mim e falava que ele não gostava de mim, só que o meu pensamento era tão fracassado que eu não me imaginava saindo daquele casamento. Eu imaginava assim, eu não posso me separar. Como eu vou ser vista na sociedade, né? Uma moça nova, mas separada. Eu tinha um medo muito grande, eu tinha uma incerteza, uma insegurança muito grande, né, de que eu tinha nascido para sofrer. E eu não acreditava em felicidade. Então, começaram a se aproximar de mim homens que assim, só queriam ficar comigo para tirar proveitos. Não porque gostasse de mim, não porque quisesse um relacionamento sério. Pensava assim, poxa, todo mundo nasceu para ser feliz, menos eu me sentia muito inferiorizada, eu me sentia muito diminuída. Eu não tinha forças para olhar e ver que eu tinha condição de mudar a minha vida. Meus pensamentos eram fracos, eram pequenos. Até que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Cheguei ao convite da minha irmã. E frequentando as reuniões, chegou o momento da Fogueira Santa, que ali eu vi na minha vida como a única oportunidade, né, que eu conhecia agora que existia uma oportunidade para mudar a minha vida. E no início, quando eu cheguei, eu não entendia muito, só que uma coisa ficou gravado dentro de mim, que eu sabia que eu tinha que me lançar, eu tinha que confiar, né? Então, como eu já tinha confiado em uma pessoa que um dia só me fez sofrer, eu falei, bom, então eu vou colocar toda essa minha confiança no altar. Eu subi de uma forma e desci de outra. Porque quando eu desci, os meus pensamentos, eles já mudaram.
a minha mente, os problemas continuavam. Continuava solteira, eu continuava num trabalho, mas a minha mente ela já era diferente. A minha mente, eu já conseguia me imaginar aonde eu queria chegar. Então o altar ele já me deu força, né? Me deu aquela força que eu não tinha. O altar ele trouxe tudo aquilo que eu buscava na minha vida, porque hoje eu tenho um casamento, eu tenho uma família, não é um casamento só, né? Eu tenho uma família, eu amo e sou amada, eu tenho uma filha, então hoje o meu lar, ele tem paz, hoje o meu lar, ele tem confiança, hoje o meu lar não tem traição mais, hoje o meu lar, ele reflete o que o altar me deu. Né? Hoje eu sou uma empresária bem-sucedida, hoje eu forneço empregos para as outras famílias. Hoje eu tenho, do altar também eu tenho o meu curso superior para quem chegou fracassada, humilhada. Hoje eu tenho mais de 10 imóveis, hoje eu tenho o meu carro, meu esposo tem o carro dele, hoje nós temos uma empresa bem-sucedida, hoje eu vou aonde eu quero, eu compro o que eu quero, hoje eu posso proporcionar para minha família o melhor. Então, diante de todas as minhas conquistas, a maior que eu conquistei no altar foi o Espírito Santo, foi a presença de Deus, não ao meu lado, mas dentro de mim, né? Porque hoje eu tenho, aonde eu vou, o que eu faço, não aquilo que eu quero, mas o Espírito Santo que me deu forças, que eu adquiri no altar, ele está dentro de mim. Então, é ele que me direciona, é ele que me conduz, é ele que dirige o que eu vou fazer, as atitudes a tomar, as decisões. Então, assim, o altar para mim hoje é tudo, porque o altar é a vida que eu sempre procurei, a vida que eu sempre fui em busca, né? Então, além de todos os meus bens, o bem maior que eu tenho é o Espírito Santo, que foi do altar, foi no altar que eu consegui esse bem, que é um bem que ninguém pode tirar de dentro de mim. Meu nome é Rosana Tassim, eu tenho 50 anos, eu sou professora. Eu recebi informações de grandes emissoras de TV, jornais, até de pessoas conceituadas, difamando a igreja, principalmente o Bispo Macedo. Eram informações que destruíam qualquer iniciativa de frequentar, de participar de uma reunião. O bispo era ladrão, era um enganador, que ele fazia lavagem cerebral, que as pessoas que frequentavam aquela igreja eram todas enganadas. O fisco aponta desvio de igreja, afirmou que os 10 milhões... Diante dessas informações, eu me sentia revoltada. A própria voz do bispo me irritava, eu tinha um desequilíbrio. Eu não conseguia ouvir as pessoas comentando que frequentava. Eu achava assim que ele estava tirando proveito da bondade, da inocência das pessoas, até mesmo do sofrimento, porque eu conhecia as pessoas, sabia que elas estavam sofrendo e, para mim, elas estavam sendo enganadas. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Eu era a primeira a perseguir, a falar mal, a criticar, a incentivar as pessoas a desistirem de frequentar a Igreja Universal. E diante dessas notícias falsas, né, desse fake news, eu fui crescendo, perseguindo o bispo mesmo, né? Falando, criticando na escola onde eu trabalhava para as pessoas. Tentava abrir os olhos dela. Minha mãe estava indo fazer corrente por mim e eu perseguia a minha mãe, a minha própria mãe eu perseguia. Eu criticava, né? Aí ela começou a levar minhas primas, vizinhos, e eu criticava. Eu falava, isso aquilo era um absurdo. Eu não aceitava de forma alguma. Minha vida estava destruída, eu formada, meu esposo formado, nós vivíamos uma miséria, muita doença dentro da minha casa. O meu trabalho não evoluía, não crescia. E, para mim, eu ainda estava certa. Diante de toda aquela situação, e uma vida destruída, eu era muito prepotente, nariz empinado, não aceitava, olhava as pessoas que frequentavam a igreja, né, de cima para baixo. Achava que eu era a dona da verdade, que eu sabia
né, resolver os meus problemas. E, na verdade, a minha vida estava afundando. As pessoas que frequentava, que eu chamava de Zé Povinho, e eu falava para elas, e elas estavam evoluindo, elas estavam crescendo, e eu estava afundando. Meu filho estava muito doente. Eu fui procurar ajuda para ele. Eu fui uma vez, mas mesmo assim eu fiquei mais revoltada ainda. Eu ficava olhando as pessoas, eu não deixava ninguém chegar perto de mim, colocar as mãos na minha cabeça, orar pelo meu filho, nem pensar. Eu queria distância. E eu fui um único dia. Fiquei 6 meses só criticando, perseguindo, e a minha vida só destruindo. Quando eu voltei novamente para a igreja, o sofrimento era muito maior do que 6 meses atrás. Eu me separei do meu esposo, né? Nós nos separamos de casa, mas ele já dormia na sala, eu dormia no quarto, nós não tínhamos mais relacionamento nenhum, a doença do meu filho se agravou, eu continuei doente, eu comecei a ter crises dentro da minha casa, quebrar tudo, eu quebrava tudo dentro da minha casa, eu tinha o desejo de matar o meu esposo e o preconceito continuava, eu não aceitava. Eu não aceitava, a minha mãe já estava indo para a igreja, eu não aceitava. Eu falava para ela assim, que aquilo não ia me ajudar. Eu tenho estudo, eu leio, eu estudo, eu procuro informações, numa ilusão, né? Eu estava iludida, achava que aquilo ia resolver a minha vida. Voltei, né? Eu retornei. A primeira coisa que eu consegui foi a cura do meu filho, porque para os médicos ele não tinha cura. Ele tinha muita alergia, ele tinha muita falta de ar, ele não dormia. Ele era uma criança assim que o médico falou que ele ia ficar dependendo de antibiótico para o resto da vida, que isso ia trazer sequelas para o estudo dele, porque os antibióticos eram muito fortes. Por seguinte, a minha libertação, que eu era uma pessoa muito nervosa, eu sentia muito ódio das pessoas, eu sentia ódio dos meus alunos, eu sentia ódio das pessoas que chegavam perto de mim, eu tinha ódio do meu pai. E aquilo foi mudando, aquilo foi todo aquele sentimento ruim, foi saindo da minha vida. Meu casamento foi restaurado, a minha família, nossa vida financeira, porque até então nós gastávamos só com um remédio, com médicos, tanto para mim como para meu filho, a nossa vida foi transformando. Eu me senti iludida, né? As pessoas tentaram, me venderam uma imagem do bispo e eu aceitei. Eu deixei aquilo crescer, eu fui muito prejudicada. Meu filho sofreu muito, eu sofri muito com toda aquela situação. Se eu tivesse ido antes, na primeira vez que eu fui, tivesse aceitado, muita coisa teria sido diferente na minha vida. Minha família é abençoada, tive mais 2 filhos, eu me formei, já estou na minha 3ª formação. Eu tenho o meu carro zero, eu tenho a minha casa, eu tenho uma vida financeira estabilizada, eu posso viajar, eu posso sair, meus filhos tenho filhos abençoados. Eu faço um desafio com as pessoas que perseguem, que têm a mesma dúvida, a mesma crítica, né? Eu era uma pessoa bem crítica com o trabalho da igreja, do bispo, que vinha conhecer realmente o trabalho da igreja para ver a transformação de vida, como assim aconteceu na minha vida. Você gostaria de ser o primeiro a receber uma informação muito preciosa? E se fosse uma revelação do próprio Deus? Você pode estar entre os primeiros a receber o mais novo livro do Bispo Edir Macedo, direto em sua casa. O Ouro e o Altar. Uma revelação que vai abrir os olhos dos servos de Deus. Isso mesmo, este livro traz a maior revelação que o Espírito de Deus deu ao Bispo Macedo nesses últimos tempos. São mais de 200 páginas com preciosos segredos da fé, que valem mais do que ouro puro. Este livro ainda não chegou às livrarias, mas você pode recebê-lo em sua casa em primeira mão, nos próximos dias. E ser um dos primeiros a receber esta revelação. Atenção! Como você pode receber este livro em sua casa? Primeiro, faça uma oferta de fé de no mínimo R$40 para manter esta programação no ar. Segundo, você pode doar por cartão ligando 11 35 73 35 35 ou acesse tv.universal.org. E pronto, nos próximos dias você receberá o novo livro do Bispo Macedo em sua casa. Faça o máximo desta revelação de fé para a sua vida. Corra, porque a quantidade de livros é limitada. Obrigado por ajudar a manter esta programação no ar. Nós vamos fazer oração agora. Vamos unir a nossa fé. Vamos
Vamos unir a nossa fé. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, na clínica, qualquer que seja a sua situação. Você que é um soldado da Polícia Militar, soldado da Polícia Civil, você é um prisioneiro, você é uma criatura que trabalha para proteger as outras pessoas e, de repente, você está sendo ameaçado. O seu trabalho está sendo ameaçado, a sua família está sendo ameaçada. Não custa nada. Vamos unir a nossa fé. Vamos chegar diante do altar do Altíssimo nesse momento e apelar para Ele, em nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água e vamos falar com Deus. Nós estamos aqui reunidos todos num só espírito, numa só fé. A fé na palavra, na promessa do Senhor. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então eu quero unir a minha fé com essa criatura que está vivendo dias de angústia e dor, e aflição e desespero. Ó meu Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, o todo-poderoso sacrifício do Calvário, aquele que morreu por nós, não fica feliz de ver-nos sofrendo, agonizando aqui embaixo, é claro, porque ele disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então eu venho te pedir, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, com a fé na tua promessa, em favor de todos os que estão nos ouvindo, participando desta oração, com o copo com água preparado, nós vamos falar contigo e pedir que dê um sinal, pelo menos agora, nesse momento, nesse instante. Faça acontecer, meu Pai, alguma coisa extraordinária na vida dessa criatura que me ouve neste momento. Ela tem um alívio imediato, para que ela saiba que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o mesmo. O que fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. E todos os que oram comigo digam amém e graças a Deus. Deus quer que você coma o melhor desta terra, viva o melhor desta terra. Não apenas tenha condições de comer o melhor, mas tenha condições de viver o melhor, ter uma família em paz, ter a sua família bem instruída, bem orientada, ter uma vida diferenciada da vida de todas as pessoas que não têm nada a ver com ele. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.